Representatividade é um assunto bem polêmico e complicado de se lidar. Isso porque só de surgir um personagem gay numa obra, todo mundo já vai falar que é lacração, que tá lacrando e por aí vai. Mas apesar da representatividade ser muito mal vista pelas pessoas, ainda assim tem sempre alguém que quer criar uma história que tenha um pouco de representatividade. Não necessariamente porque quer representar outras pessoas, mas sim porque é diferenciado, personagem hétero, por aí vai. Eu posso dar umas dicas pra você que quer criar um personagem diferente. Uma dica que diminui a chance das pessoas falarem que sua história é woke, por aí vai. Eu vou avisando que isso não é fato que ninguém vai falar, só vai diminuir as chances, beleza? Enfim. Eu me chamo Ben Zero, você tá no Rebaixamento Geek e bora pro vídeo. O primeiro ponto que você pode fazer para não criar uma representatividade forçada é bem simples. Crie uma boa diversidade. E para você poder criar uma boa diversidade, eu vou te dar um exemplo. Crie um personagem negro bonzinho, um personagem negro de bons valores, de boa moralidade, um personagem negro herói e que é uma boa pessoa. Mas, ao mesmo tempo, você também pode criar um personagem negro que é um vilão e que é um tremendo de filho da puta. Um personagem negro que faz muitas maldades, que faz muita besteira, que tem péssimos valores e péssima moralidade. Claro que você pode fazer vários tipos de vilão. Pode fazer ele ter um passado trágico ou ele ser pura maldade. O que importa é que você pode criar vários personagens negros aliados e vários personagens negros inimigos. E a mesma coisa vai para branco. Não é recomendável a maioria dos vilões serem brancos, porque vai ter gente criticando isso. E também não façam os vilões negros, na verdade, serem coitadinhos. E que na verdade os brancos estão errados. Faz personagem negro que é do bem e que é malvado. E personagem branco que é malvado e que é do bem. E a mesma coisa vai para figurante, beleza? Agora que já falamos sobre cor de pele, vamos falar sobre sexualidade. E para começar esse assunto, você já deve remover completamente as mulheres empoderadas e independentes. E eu sei que vai ter muitas pessoas que só querem criar uma história, sabe? E não querem dar tanta representatividade assim. Porém, você pode acabar sem querer lacrando. Tipo, sei lá, fazer uma personagem que nem a Capitã Marvel. Vou dar um exemplo aqui. Sei lá, você cria uma saga onde tem um vilão muito poderoso, tipo a saga principal de tudo. Não é uma simples saga, é a saga. E aí esse vilão tá destruindo todos os personagens que todo mundo conhece. Esse vilão é muito forte e ninguém vence ele. E ele é muito poderoso, vence os protagonistas, vence os heróis mais fortes, vence todo mundo, menos uma única personagem feminina específica, que chega lá e humilha o cara e não é humilhado. Esse vilão dá cabeçada nela e ela não sente nada e ela fica com essa cara de broxa o tempo todo, porque ela é a mais foda. Isso é, querendo ou não, uma mulher empoderada e independente. E quando eu pedi pra você remover isso, eu não tô pedindo pra você não criar uma personagem feminina ultra poderosa. Eu só tô pedindo pra você não fazer igual a Capitã Marvel, porque você pode criar uma personagem feminina poderosa à vontade. Porém, você precisa fazer uma certa coisa pra não passar do ponto. E essa coisa é bem simples. Bote limites nessa personagem. Faça ela ser poderosa, só que ela também apanha bastante. Faça ela enfrentar dificuldades. Faça ela sangrar e ter que se esforçar. Não faça ela humilhar o vilão principal da história, tá ligado? O vilão que tá humilhando todos os personagens principais. Aí já é foda. Pode criar uma personagem muito poderosa à vontade, porém você tem que botar limites. Agora, se por acaso você esteja criando uma história onde é uma garota como protagonista ou garotas como protagonistas, você, por favor, não faça só homem como vilão, sabe? Faz mulher. E eu sei que isso todo mundo sabe, mas mesmo assim tem que ser dito, porque vai que você não faz, beleza? E a mesma coisa que eu disse da cor de pele, faça aqui pra sexualidade também. Faça vários personagens homens do bem e do mal, e vários personagens mulheres do mal e do bem, beleza? Agora que eu já falei sobre cor de pele e sexualidade, agora eu vou falar sobre o gênero do seu personagem. Se ele é gay, ou é lésbica, ou é bissexual, seja o que for. E antes de eu começar a falar, só quero deixar uma coisa bem clara. Eu não sei como é que se chama a definição desse tipo de pessoa. Se sexualidade é pra pessoas gays ou gênero é pra pessoas homem ou mulher, eu não sei. Se eu tiver errado, me desculpa, viu? Não foi minha intenção. Enfim, esse é com certeza o tópico mais fácil e rápido de se falar. Isso porque
Para você não acabar lacrando, você só precisa fazer uma coisa bem simples, que é não definir o seu personagem pelo tipo de pessoa que ele gosta, sabe? Tipo, faça que nem personagens héteros. Faça que nem desenhos, filmes ou séries, ou qualquer coisa que tenha personagens héteros. Essas produções, elas só focam na história, focam nos desafios que o personagem passa, focam na evolução dele, no arco dele, na mudança dele e tudo que está entrelado na história que tem ele. Só que, por mais que ele esteja enfrentando vários inimigos, ele tem aquela garota que ele gosta, que ele sonha em pegar um dia, mas ele tá mais focado mesmo em enfrentar os inimigos que faz parte da história. Então tu faz isso. Tu pode fazer o personagem desde o início, gostar do mesmo gênero, o personagem homem ter aquele cara que ele gosta, a personagem mulher que tem aquela mulher que ela gosta, só que o foco mesmo tá na história. Só que tem aquele romance que o personagem passa, beleza? E outra coisa que você deve dosar bem na sua obra é sobre a política. Assim, cara, deixa eu deixar uma coisa bem clara pra vocês. Falar sobre política da sua história já vai aumentar em 300% a chance de você lacrar na sua história. É muito fácil você lacrar quando você faz uma história política, mas deixa eu deixar uma coisa bem clara para você. Você pode sim fazer uma história que tenha política, só que tenta usar bem, sabe? Tipo, tem histórias que a base dela é totalmente política, mas a história não é totalmente sobre isso. Tipo Guerra Civil da Marvel. Essa história, mano, a base dela é política. Todo lance de tratado, do governo controlar os super-heróis, do Capitão América ser contra e o de Ferro ser a favor, a base da história é totalmente política. Mas tipo, a história de fato é os heróis tratando, tá ligado? A base da história é os heróis lutando e a guerra dos heróis. Então, tipo, você pode sim criar uma história política, porém você tem que dosar bem. Mas, tipo, não colocando política na sua obra, a chance de você lacrar já diminui em 300%. Outro ponto que você pode fazer para não lacrar na sua história agora é sobre adaptação. Pois, se por acaso a sua história fizer muito sucesso e você faça uma adaptação para live action ou animação, seja o que for, por favor, não troque o gênero e a cor do seu personagem, porque sim, você vai lacrar. Não existe outro motivo para você mudar a cor e o gênero de um personagem que não seja porque você está lacrando. Não tem porquê você mudar a cor e o gênero de um personagem de graça. Ah, mas é pra criar representatividade, não sei o que lá. O personagem foi originalmente criado homem ou negro, branco, mulher, seja o que for. Então, ele tem que ser assim para todas as outras obras, tá ligado? Ninguém muda o gênero do Homem-Aranha. Você até pode fazer isso no universo alternativo, mas para uma obra que é considerada uma adaptação da história original, você não faz isso. Não tem por que você mudar o gênero de um personagem. Não tem. E agora, o último ponto que vai definitivamente fazer você não lacrar na sua obra, só de você seguir esse ponto, eu acho, é um ponto bem simples. Mas antes de eu explicar ele, deixa eu explicar um pouco sobre o que é lacração. Bom, a lacração ela tem várias camadas e profundidades, mas uma das principais características da lacração é quando o escritor de uma obra escreve uma história onde ela é feita totalmente a partir das ideologias e opiniões do escritor sobre o mundo moderno. Essa história é feita totalmente a partir do que ele acha que está certo e errado entre politicagem. E ele meio que tenta criar uma história a partir das suas ideologias, só que ainda assim ele quer mostrar para todos tudo que ele acha, todas as opiniões dele, simplificando ao máximo. Basicamente, o escritor coloca todas as ideologias dele, de, sei lá, um homem escroto, um homem que tudo que o homem faz as pessoas acham certo, e tá certo, não sei o que lá. E aí ele escreve tudo isso e depois ele fala, tá, como que eu crio uma história do Superman a partir disso, tá ligado? Como que eu crio uma história do Batman a partir disso? É basicamente isso. O escritor coloca todas as ideologias dele na história e depois ele
tenta criar uma história que tenha todas as críticas dele. E você não deve, em hipótese alguma, fazer isso. Porque você fazendo isso, você vai lacrar, filho. Mas você vai lacrar mesmo. E antes de acabar o vídeo, eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Eu não me explorei muito alguns temas que eu falei aqui nesse vídeo. Por exemplo, sobre você adquirir uma boa diversidade. Diversidade não é só cor de pele. Você também tem que maneirar bastante na hora de criar personagens gays, lésbicos, héteros, seja o que for. Tenta deixar mais realista a quantidade de personagens gays e héteros. Eu acho que é correto fazer mais personagens héteros, porque eu acho que existem mais pessoas héteros no mundo, mas tenta dar uma boa maneirada. E aí, curtiu o vídeo? Se você gostou, eu peço pra você deixar o like e se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou ficando nessa, eu sou o Ben Zero, você tá no Rebaixamento Gag e valeu!